O Omnitrix foi projetado para te dar a melhor versão possível de cada espécie alienígena. O espécime perfeito, o mais poderoso, o maior representante da sua raça. Mas tem um problema. Ter o melhor DNA não significa ser o melhor alienígena. Pelo universo existem seres que levaram as habilidades desses alienígenas a um nível muito mais perigoso do que Ben 10. Seres capazes de destruir planetas, guerreiros conhecidos em toda a galáxia e até mesmo encanadores que levaram suas habilidades muito mais longe do que Ben. Hoje, neste top especial pelo lançamento do novo quadrinho de Ben 10, vou te mostrar os 14 alienígenas que humilharam, superaram e provaram ser mais poderosos do que os próprios alienígenas do Ben. Malware é um alienígena que superou o Ultra T por muito. Mesmo tendo uma desvantagem, ele é um mecamorfo galvânico incompleto, que funde a tecnologia com seu próprio ser. Ao contrário de outros da sua espécie, Malware tinha a habilidade não só de imitar a tecnologia, mas de torná-la parte dele, porém a um preço terrível. Ultra T tem a capacidade de se fundir com objetos para melhorá-los, algo que já vimos em muitas ocasiões. Duas das mais importantes aconteceram ao melhorar Rex e um alienígena, embora sua especialidade sejam as máquinas. Tchau, perdedores! Malware, por sua vez, recebe atualizações que permitem que ele se aperfeiçoe, tornando-se um monstro incontrolável. O que chamamos de desvantagem para Malware é justamente o que o torna perigoso, pois cada vez que um objeto tecnológico se incorpora a ele, Malware se torna ainda mais poderoso. A superioridade sobre Ultra T ficou evidente quando Malware derrotou facilmente o Muito Grande, um dos alienígenas mais poderosos do Ben. Se você quer saber como isso aconteceu, ele cometeu genocídio contra toda a sua raça. Vilgax é melhor que Gax. O Ben do reboot teve a sorte de ter um dos melhores alienígenas chamado Gax. E embora as habilidades desse quimera tenham sido aproveitadas, não chegaram nem a 50% da força da sua verdadeira forma. E quanto ao Vilgax, não há muito o que acrescentar. Vilgax é Vilgax e ninguém vai ser melhor que Vilgax. Maltruat está entre os alienígenas que sabemos estar em outro nível. É inegável tudo o que ela pode fazer e sua superioridade sobre o Clockwork. Ambos são Chronosapiens capazes de destruir a realidade. Infelizmente, Maltruat é o inimigo final de Ben 10 Omniverse, e foi além. Sabemos que os poderes do Clockwork são tão grandes que podem reverter uma bomba Chronosapien. Por parte do Maltruat, sabemos que ele é poderoso o suficiente para congelar um objeto ou uma pessoa no espaço e no tempo. Ações que o Clockwork também pode fazer, mas por um tempo muito limitado. Eu o enviei para o passado, bem antes de ele ativar seu Omnitrix. E o deixei lá, mas isso não vai durar. O poder de Maltruat é tão grande que ele parece infinito. O Professor Paradoxo sabe o perigo desse alienígena, e por isso decidiu prendê-lo em um loop temporal. Sempre que ele perde, suas partes se espalham pelo multiverso. Agora vimos o poder dos dois alienígenas. Clockwork estava mais forte por causa do alienígena de Ben 23, mas mesmo assim, Maltruat não se abalou durante o confronto. Ficou claro que as habilidades dessa alienígena superam as do Clockwork. Colar contra 4 braços foi um dos últimos confrontos que pudemos ver desses alienígenas, já que essa é uma das comparações mais fáceis e ao mesmo tempo um pouco discutíveis. Já que Cola demonstrou ser um Tetraman extremamente forte, a pergunta é se ele é mais forte que o 4 braços, e deixa eu te dizer que sim. Esses dois Tetramans lutaram e ficou claro que Colar era mais forte que 4 braços. As habilidades e técnicas do 4 braços superam muito as do Colar, mas isso não faz diferença para ele. Se a comparação é entre Tetramans, o que conta é a força. Assim como prova de que Colar supera o 4 braços, temos o episódio de Ben 10, Supremacia Alienígena, o treinamento básico, onde esse Tetraman maluco quase mandou o 4 braços para um sol ou algo assim. O fato é que a decisão foi como uma brincadeira de cabo de guerra, onde Colar literalmente arrastou o 4 braços. 4 braços precisou da ajuda do Kevin Wayne e do Buzz Lightyear vermelho para pará-lo, e ainda assim quase caíram nesse sol.
No final, foi preciso a ajuda de 6 alienígenas para conseguir parar o colar. Uma brutalidade de Tetraman. A melhor versão do Fantasmático apareceu na série original, onde os fenômenos de circo ficaram surpresos com o potencial desse alienígena. Uma das coisas normais que Ben costumava fazer com seus inimigos era neutralizá-los, mas dessa vez dava pra ver que o potencial dele estava chegando no limite do permitido. Tem algo errado, nunca vi o Ben desse jeito. No fundo, coisas estranhas aconteciam, pois ainda era o Ben, mas ele era influenciado pelo terror. Na verdade, Ben nunca soube usar totalmente as habilidades desse alienígena. A melhor versão do terror também podemos ver na série original, onde ele esteve a 100%. Frank Strike foi a principal vítima de tudo isso, que conseguiu resistir, mas não avançou tanto. O terror é um dos melhores inimigos do Ben 10, e embora seja preciso admitir que seu ponto forte nunca foram as batalhas corpo a corpo, a manipulação e o controle sobre seus inimigos, sim, eram seu ponto forte. Eu te trouxe de volta da extinção, Transil. Eu te possuo enquanto eu quiser. Um dos atos mais lembrados foi quando o Fantasmático deixou o Zomboso traumatizado, mas o terror mostrou ser superior a Ben Tennyson, conseguindo controlar sua própria transformação e assim tomando posse do corpo de Ben. Na próxima posição, temos uma comparação dupla, Massa Cinzenta e Asmut e Cerebrão contra o Dr. Psycho Bobs. Como pilares, temos aqueles que possivelmente são os seres mais inteligentes da galáxia. Do lado dos Galvans, temos quem realmente é o ser mais inteligente de 5 galáxias. Seus feitos ou erros, como quiserem considerar, o tornaram merecedor desse título, sendo o criador do Omnitrix, da Espada de Ascalon e de vários dos artefatos mais poderosos do universo. O Massa Cinzenta do Bem é de fato muito inteligente e já o salvou várias vezes, mas ainda há uma grande diferença em relação ao prodígio dos Galvans. Sobre os cérebros crustáceos, há um fato importante. Cerebron e Dr. Psycho Bobs foram comparados a Asmut. Algo que, analisando um pouco, vejo como parte do ego dessa espécie. Acha que é mais inteligente só porque tem a cabeça maior? Não, eu sou mais inteligente do que você porque meu cérebro... Os cerebrocrustáceos têm um cérebro maior que os Galvanes, mas isso não significa que sejam mais inteligentes. Correspondente a eles, o Dr. Psycho Bob realmente é muito mais inteligente do que Cerebrão, já que ele demonstrou isso ao alterar artefatos como o próprio Nemetrix, o qual conseguiu adicionar a função dos Supremos aos Predadores, um grande ponto para a saga. Além disso, ele desbloqueou os Omnitrix de Ben 10 e Ben 23, que estavam congelados no tempo. Nunca vimos o Cerebrão com tal habilidade. E é que o Cerebrão quase sempre foi usado como um ser de combate e não pela inteligência. Ele raramente usou sua inteligência, exceto ao manobrar a nave dos Hybrids, o que foi mais habilidade do que inteligência. Vamos começar procurando a melhor versão de Had contra o anfíbio. E é que Had é um Ampere fugitivo de Agregor, cujas habilidades estão em outro nível. Somos os mestres do espectro eletromagnético. Seus pensamentos são pulsações elétricas. Eu os leio com facilidade. Desde ler a mente até se transformar e controlar objetos eletrônicos, Had era como o Tetrax dos anfíbios. Agora, a melhor versão do anfíbio nós podemos ver em Ben 10 Omniverse, quando tentou deter Phil. O ponto mais fraco em que vimos Had foi quando ficou sem poderes. Ainda assim, sua vasta inteligência e liderança o levaram a planejar uma fuga diante de Agregor. O pior momento do anfíbio foi diante da G-Trey, onde suas habilidades de batalha ficaram muito expostas e ele acabou perdendo. Curiosamente, esse confronto entre alienígenas também ocorreu em Ultimate Alien, com Ben como G-Trey enfrentando Red, em uma luta extremamente equilibrada, onde fica reafirmado que Had é superior ao anfíbio. O magistrado Patelidei contra Aquático. Nesse caso eu realmente fiquei pensando, já que na maioria das vezes em que vimos o magistrado Patelidei, ele foi retratado como um bobão. Mas o episódio das raízes nos mostrou sua melhor versão. O peixe mostrou sua verdadeira forma, fazendo jus ao seu título de magistrado em uma batalha contra a mutação de Phil. Fiquei realmente surpreso ao ver todo o seu potencial. Não haja como se não soubesse quem eu sou. Vou fritar o seu cérebro. Em batalhas, especialmente fora d'água, o magistrado Patelidei se destaca mais que Aquático. A melhor versão de Aquático foi em sua estreia na série original,
onde os poucos segundos que ficou fora d'água soube aproveitar muito bem. Neste mesmo episódio chamado O Kraken, a atuação de Aquático se destacou na água, algo com o qual o Magistrado Patelidei não se saiu tão bem. Eu pessoalmente acho que o nível do Magistrado Patelidei continua sendo superior ao do Aquático. Isso se deve ao treinamento com os encanadores. A diferença é pequena, mas isso o torna um alienígena superior. Neste caso, Pandor e NRD foram beneficiados em sua forma máxima. O caso de Pandor foi bastante perigoso, já que sua verdadeira forma afeta os outros seres vivos. É radiação pura que se alimenta de energia. Sua melhor versão foi ao absorver energia de uma usina nuclear, tornando-se uma bomba imparável. Eles não podem lutar contra Pandor. Ela comeu o urânio. Ela é um reator nuclear em movimento. A melhor versão de NRD surgiu quando ele comeu o núcleo de uma máquina para salvar a cidade. Mesmo destruindo a máquina, acho que ele não foi nem metade tão poderoso quanto o NRD. Como curiosidade, a versão liberada do NRG não afeta o ambiente ou seres vivos, graças a um traje integrado pelo Omnitrix. Falar sobre seus usos com o traje acho que seria desnecessário, já ficou bem claro que a versão explosiva de Pandor é muito melhor que o NRG. Equivalente às tartarugas do Alpha-Rune, esse artefato eleva os alienígenas. Com ele, Asfad dominou e escravizou Leyer Domé. Ele até enfrentou um Mogossauro Supremo, o que já é bastante impressionante. Infelizmente, Galápagos é usado como um ventilador, agora a múmia da série original foi beneficiada com o Corrodium. Isso causou problemas para os alienígenas do bem e pessoas próximas, pois a radiação transforma inimigos em zumbis. Apesar disso, Ben não decepcionou com as múmias, que tem um nível muito baixo relacionado ao Corrodium. Misaro, o macaco-aranha, é o melhor exemplo. Ele é um aracno chimpanzé que, pela maturidade, atingiu uma forma parecida com a de um alienígena supremo. Este é o único alienígena na saga que poderia se aproximar de sua forma evolutiva. Sou a soma total de cada aracno chimpanzé do planeta. Sou a sua perdição. Mesmo sendo um simples macaco-aranha, ele enfrentou e derrotou facilmente uma legião de sua espécie. Em batalha contra o macaco-aranha de Ben, ele percebeu que, em sua forma básica, seria impossível detê-lo, aceitando sua superioridade. A maior prova do poder de Misaro foi quando ele enfrentou sua própria forma suprema, onde ficou mais do que óbvio que ele não estava no nível para poder vencê-lo, mas sim para poder enfrentá-lo. Esta posição é bastante especial, já que Tetrax é o único alienígena dessa lista cuja superioridade pode ser questionada. Por um lado, Tetrax é um dos ex-caçadores de recompensas mais importantes da galáxia, por isso, suas habilidades em combate o obrigaram a ser um dos melhores. No primeiro confronto contra Ben, a diferença entre Diamante e Tetrax ficou mais do que clara. Aqui devemos ressaltar que Tetrax enfrentou um Ben que não tinha nenhum conhecimento sobre seus alienígenas, mas com o tempo, Diamante conseguiu se tornar um dos 5 alienígenas que Ben usa para quase tudo. Além disso, ele conseguiu fazer algo que Tetrax jamais conseguiu, derrotar Vilgax. O controle e o aumento de poder por parte de Diamante são muito notórios. Ninguém pode negar isso. Mas Tetrax tem algo que Ben ainda está conquistando, que é conhecimento. Ninguém jamais saberá mais sobre um Petrosapien do que o próprio Petrosapien. Tudo de bom e ruim que Tetrax aprendeu em sua vida como caçador de recompensas o tornam melhor. Como prova mais clara, temos seu último confronto. Kevin, Wen e Diamante foram facilmente neutralizados por Tetrax. Quando o Petrosapien está focado na missão, é difícil algo detê-lo. Pare, você está machucando ele. Por isso, eu realmente sinto muito.